pedindo a progressão de pena para o ex-presidente Lula. Bem, no plano jurídico é um pedido absolutamente correto. O presidente Lula tem direito a uma progressão de pena, o que implica no direito dele de gozar do regime semiaberto, onde ele dorme na prisão e passa o dia trabalhando, ou ele é posto em domicílio com uma tornozeleira, onde ele realiza o mesmo tipo de conduta. Pode trabalhar e sair livremente durante o dia e se recolher à noite e nos fins de semana. Ou seja, é um regime muito menos restritivo do que o do regime fechado que ele está hoje em dia. Como ele cumpriu 1/6 da pena prevista na decisão, ele tem direito já a esse regime, né? Mesmo não tendo sido julgado ainda definitivamente. Doutor, na sua opinião, se fosse o senhor um advogado, o que o senhor aconselharia ao presidente Lula? Veja, como advogado, a análise política da questão é outra. Como advogado, eu aconselharia a usufruir desse direito. É um direito dele. Não tem nada a ver com reconhecer culpa, não tem nada a ver com reconhecer a legitimidade desse julgamento, vamos dizer, vil que realizaram em relação a ele. Quando a gente critica o julgamento, diz que não houve de fato um julgamento, houve uma prisão, vamos dizer, como um ato político de persecução sem a mediação dos direitos. Ou seja, de fato não houve processo de julgamento, né? É o que se constata, inclusive, pelas declarações da Vaza Jato. Quando nós falamos isso, nós falamos em favor da direito de liberdade do presidente. Falamos também em favor da democracia e da Constituição do direito de liberdade de todos nós, né? Mas falamos fundamentalmente em favor do direito de liberdade dele. Quanto menos restrições ele sofrer no seu direito de liberdade, melhor a situação, menos agressão tirânica há em relação ao direito dele, né? Isso é uma questão. Agora, óbvio que ele ir para esse regime semiaberto não implica em, vamos dizer, reconhecer a legitimidade do processo. Essa é uma análise jurídica. No plano político, o que nós vemos é absolutamente inusitado também no plano cotidiano do fórum. Veja, existem no Brasil, nós somos o 3º país que mais aprisiona no mundo. Nós temos 42% da nossa população carcerária, que é imensa, presa sem direito de defesa, presa utilizando-se de medidas cautelares, de prisões cautelares, como se fossem forma de controle social. Nós temos uma infinidade, milhares de presos que têm direito ao regime semiaberto e não usufruem por falta de advogado para pedir, por falta de atenção do sistema de justiça. Ora, é inusitado um presidente da República que tem advogados de primeiríssima qualidade, que tem advogados de muito boa qualidade, ter um pedido de progressão para o semiaberto feita pelo Ministério Público. Isso é sintoma do caráter estritamente político desse caso, que nada tem de jurídico. Os procuradores da República contribuíam muito para o país se dedicassem seu tempo a pedir regime semiaberto para todos esses milhares de pessoas pobres que estão na prisão e não estão usufruindo desse direito por falta de advogado. Agora, eles realizam esse pedido de forma absolutamente inusitada em favor do ex-presidente. E fica uma situação totalmente inusitada, porque os acusadores desejam que o presidente da República saia da cadeia e os advogados desejam que ele não saia, né? Isso demonstra o quê? O caráter absolutamente político desse caso. E não tem nada de jurídico, nada de rotina, nada da justiça funcionando como deveria funcionar. É um sintoma, é isso que eu falo, né? Portanto, é uma situação absolutamente inusitada que nós temos no Brasil. Uma pessoa presa de fato sem julgamento, que não deseja sair da cadeia nessa situação, onde os acusadores desejam que ela saia, né? É absolutamente inusitado. Agora, no plano jurídico, eu aconselharia ele a sair. No plano político também, porque fora da cadeia ele pode falar, ele pode dar entrevistas, ele pode estar mais presente na vida nacional. E aí eu sei que é duro de um sujeito que está sofrendo o que ele está sofrendo pedir mais generosidade do que ele já tem. Mas seria generoso com o país. O país precisa de Lula falando. O país está entrando num caminho absolutamente sem sentido. Veja, ontem nós tivemos busca e apreensão na casa de um procurador-geral que ameaçou matar um ministro do Supremo.
O país está uma bagunça, o país está sem liderança, está sem ordem. Lula pode significar isso para o país. A retomada de um caminho ordeiro, moderado e de progresso. Portanto, eu creio que ele, falando, ele orienta as pessoas, ele orienta o país, ele tem uma imensa capacidade e singular capacidade de liderança. E é o que o país precisa. Então, sem querer, esses procuradores que estão, na realidade, buscando resolver o seu problema pessoal, porque estão absolutamente temerosos com o que tem sido revelado pelo Vaza Jato ao mundo, e tem mostrado o papel que esses homens vão ocupar na história, eles e os homens da Polícia Federal de Curitiba, né? Isso está ficando claro, né? Que caminho isso vai seguir. Eles estão buscando libertar Lula para diminuir a pressão sobre eles, né? Então, vamos dizer, reconhecendo implicitamente os abusos, os erros imensos, crimes lesa humanidade que cometeram, né? E os crimes contra a democracia brasileira, que é o que a história vai cobrar, né? Então, agora, querendo aliviar a pressão, eles não estão em nenhum momento interessados no problema dos direitos de Lula. Eles estão interessados no seu próprio problema pessoal. Estão com medo, na hora que a máquina da notícia se volta contra eles, porque observam o nível de erro que eles cometeram, eles passam a mostrar o medo que eles têm, o quanto aquela coragem era coisa de homúnculo, de homem covarde, né? E, portanto, agora essa manifestação de covardia, essa manifestação pública, indireta de reconhecimento de erro, que é o pedido de liberdade do presidente, né? Eu acho isso, o Lula deve aceitar em favor do país. Esses homens, sem querer, estão fazendo um bem para o país. E deve exercer clara, dignamente, sair de cabeça erguida, e sabendo que o país precisa das palavras dele, ele precisa estar em casa para poder falar ao povo. O povo precisa de direção nesse momento. As nossas instituições, os nossos homens de liderança se deixaram vender para a mídia, para a vaidade, para interesses pessoais, e realizar um caos nesse país desde o impeachment de Dilma, que nós não estamos conseguindo recolocar o país no trilho. O país precisa de Lula, né? Portanto, eu acho que Lula deve ter essa atitude generosa, eu sei que é muito exigir dele, mas essa atitude generosa com o país, de aceitar esse pedido e de ir à casa dele para poder liderar o país. Não para poder ir para a casa dele para ficar quieto, usando tornozeleira, como ele fala. Para poder ir para a casa dele e liderar o país, que é isso que o país está precisando. Esses homens que estão pedindo isso para ele não estão fazendo isso de bondade. Estão fazendo por causa da pressão da opinião pública, que começa agora a notar o absurdo que foi feito nesse país, o golpe de Estado que foi dado nesse país por agentes do sistema de justiça. E esses homens que pedem isso são agentes disso, e têm que ser apontados pela história com nome. Eles e os homens da Polícia Federal que contribuíram para isso. Traíram suas instituições, traíram o país, traíram a pátria, têm agora que ser claramente apontados. E estão fazendo esse tipo de pedido como um ato de recuo. E como um ato de recuo tem que ser reconhecido. E Lula deve ter, vamos dizer, a dignidade, na minha opinião, e a extrema generosidade de sair da cadeia para liderar o país. É isso que ele tem que fazer. Estamos conversando aqui com o jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Pedro Serrano. Pedro, como você ressaltou, além de ser muito pouco usual que o Ministério Público peça a liberdade de alguém nessas condições, a gente tem também ali entre os signatários desse pedido, Deltan Dallagnol, que inclusive, por conta do julgamento no STF, em que se vislumbrava ali, posteriormente, haver a possibilidade de libertação do ex-presidente Lula, chegou a fazer ou anunciar uma greve de fome. Isso evidencia, como você falou, que a Lava Jato na prática está desmoronando, e desmoronando não por conta do seu combate à corrupção, mas sim pelas ilegalidades que cometeu durante todo o curso desse processo? O erro da gente é se nós queremos personalizar isso, pessoalizar. Quer dizer, colocar nesse menino Deltan Dallagnol a culpa de tudo que houve. Não é verdadeiro isso. Houve um sistema no país que funcionou mal, que funcionou em favor das elites contra o povo, e que funcionou contra a democracia, contra a Constituição. Houve um enredamento de pessoas de vários setores sociais, né? Onde capitaneados pelo sistema de justiça e pela mídia comercial. São os grandes responsáveis por isso, né? De nada adiantaria se Deltan ter feito o que fez, se não tivesse apoio do judiciário, o apoio incisivo do juiz Moro, que é o verdadeiro líder foi o verdadeiro líder desse processo nefasto para o país, né? O apoio de parte do Supremo Tribunal Federal, de parte do Superior Tribunal de Justiça, de parte significativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que chegou a decidir dar poderes de exceção para o primeiro-ministro Moro. Declaradamente, é o único tribunal no mundo que fez isso, né?
Ou seja, nós vamos ter que resgatar essa história em um determinado momento. O país vai precisar de uma nova justiça de transição, ao meu ver, para poder apurar as responsabilidades disso. Mas isso não deve ser feito agora, porque é um momento ainda inadequado a isso. A gente não deve aceitar que haja um bode expiatório por isso. Nós precisamos apurar a responsabilidade de todos como país. Nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu no tempo de ditadura, de passar sem responsabilizar. Nós temos que apontar um a um os responsáveis por isso e qual a responsabilidade que teve nesse golpe contra a democracia brasileira. Nós vamos ter que fazer isso, historicamente. É um papel nosso, das gerações que estão em viva, né? Para fazer isso para os nossos netos, né? Para deixar claros os nomes e claro quem foram os responsáveis, né? E não aceitar bode expiatório, que é o que estão querendo fazer com esse menino agora. Ele é um agente apenas, ele é um peão no tabuleiro, né? Ele tem que ser responsabilizado, mas junto com os outros, não sozinho. Professor, caso o Lula aceite essa progressão da pena, ele vai ter as mesmas restrições que ele tem hoje em Curitiba, ou ele vai poder circular mais, vai poder dar entrevista, conversar, ou ele vai continuar mais restrito? Depende da decisão judicial. A decisão judicial tem que ser, vamos dizer, válida nesse sentido, a meu ver. Ela tem que possibilitar o amplo exercício de função de trabalho para ele. E trabalho se entenda como toda atividade humana, inclusive atividade. Ele, a meu ver, não está impedido de forma nenhuma, seria inconstitucional querer limitar o exercício da atividade política cidadão dele, emitir opiniões, dar entrevistas. Isso é absolutamente inconstitucional. Ele tem uma restrição à liberdade de ir e vir, não uma restrição a emitir opinião, né? Tanto que dentro da cadeia ele já tem possibilidade de dar entrevistas, o que é uma decisão correta, né? Agora, não se pode querer calar a voz do Lula nesse momento. Isso é uma perda para o país imensa e uma intensa agressão à Constituição. Tenho certeza que se os juízes de Curitiba resolverem dar mais esse ajuda ao golpe, mais esse tipo de solapamento à democracia e à Constituição brasileira, eu tenho certeza que os tribunais superiores vão derrubar esse tipo de limitação, né? Eu só espero que eles não venham agora querer condenar o Lula num processo absolutamente nulo, porque teve a participação do juiz Moro e desses procuradores, que é o juiz do sítio, que é o processo do sítio, que é um processo a ser anulado, né? Portanto, Lula tem razão quando fala, os processos têm que ser anulados. Houve um evidente e comprovado conluio político, foram fraudes armadas por procuradores que se relacionavam de forma absolutamente ilícita e politizada com o juiz e utilizaram de processos judiciais, como fala hoje Ferrajoli, um dos maiores juristas vivos do planeta, de estarrecer que as instituições brasileiras tenham sido utilizadas dessa forma para golpear Dilma, Lula e a democracia brasileira, a nossa Constituição. Isso quem fala não sou eu, é Luiz Ferrajoli, um dos maiores juristas vivos do planeta, né? A opinião no exterior sobre o que ocorre no Brasil está estarrecida, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos vivendo aqui, né? Há uma total agressão a direitos mínimos de civilização, né? Valores mínimos da vida civilizada estão sendo vulnerados todo dia, né? Pelas instituições que deveriam ser os protetores desses valores, né? A democracia foi golpeada de uma forma talvez, vamos dizer, insuscetível de ser arrumada em curto ou médio prazo, né? Ou seja, a realidade é que a elite brasileira, em especial o sistema de justiça, junto com a mídia comercial, promoveram um golpe nesse país, de morte na democracia, que aprofundou uma crise econômica que hoje nós vemos em setores da economia totalmente quebrados por essas operações, né? Então, ou seja, nós tivemos um problema grave no país, que nós estamos agora, vamos demorar muito mais tempo do que eles levaram para criar o problema, nós vamos levar para consertar como país. Então, eu creio que nós temos que ter claro isso, né? Quer dizer, o mal que está havendo no país, né? A opinião pública avarizada, jurídica a nível internacional já está apontando isso claramente, né? Portanto, não há como, vamos dizer, aceitar nova ponderação por Lula com base nesses processos fraudulentos, operados como medidas de exceção que buscou punir ou perseguir o inimigo e não, vamos dizer, eventualmente julgar o réu, o cidadão que eventualmente errou. Lula tem direito ao julgamento justo. Eu não estou falando que Lula tem que ser inocentado ou livre, mas Lula tem direito a ser julgado perante um juiz minimamente imparcial, perante um tribunal minimamente imparcial. As pessoas que tiveram qualquer contato com esse julgamento do juiz têm que ser afastados do julgamento do caso e se colocar juízes
minimamente imparciais e um Ministério Público minimamente digno e imparcial também, né? Aí sim Lula vai poder eventualmente ser condenado, né? Mas não ser condenado desse tipo de processo. Lula tem direito a um julgamento imparcial, artigo 10 da Declaração dos Direitos do Homem, não porque ele é Lula, é porque ele é um ser humano, porque está na declaração que protege os direitos mínimos do ser humano. Como ser humano, ele e qualquer um de nós tem direito a um julgamento imparcial, a um julgamento minimamente justo, e é isso que tiraram dele. E não tiraram dele por qualquer coisa, tiraram porque ele era um líder político e tinha chances na eleição. Tiraram porque quiseram acabar com a democracia e com a Constituição. Não houve um combate à corrupção, houve um combate à Constituição e à democracia. É isso que nós temos que ter claro. Usaram do combate à corrupção, de ter pego realmente um esquema de corrupção na Petrobras, uma quadrilha que lá atuava, para com isso realizar uma operação política que realizou um crime muito pior, que foi combater a democracia e a Constituição. Democracia que a minha geração construiu com esforço, com sacrifício, né? E essa juventude absolutamente alienada e autoritária, que por exercer cargo público e ter tido o privilégio de estudar em bons colégios e entrar em concurso público, vem aqui e resolve arrebentar com essa democracia conquistada com sacrifício geracional de mais de uma geração. Destruiu uma Constituição que foi uma conquista cidadã, né? E é isso que eles realizaram. Utilizaram no combate legítimo, do discurso digno e legítimo do combate à corrupção necessário para o país, para realizar um ataque frontal à Constituição e à democracia. Isso não pode ser aceito, as pessoas que fizeram isso vão ter que ser responsabilizadas, não no atual sistema de justiça, num sistema de justiça de transição composto para isso, que é o que nós não tivemos no país no fim da ditadura militar, nós vamos ter que ter agora quando a democracia se restabelecer plenamente no país.